Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de urgência e emergência, nós vamos falar das emergências gestacionais. No caso, aqui atenderemos, né, e priorizaremos tanto a integridade física quanto emocional da gestante e também vamos também prestar os seguintes cuidados para mantermos a vida do feto, né, ou a vida do recém-nascido, uma vez que essas complicações elas poderão se estender até o nascimento dessa criança, né? Uma vez que são situações complexas que antecederão a data do parto. Então, no caso, serão crianças que provavelmente serão prematuras em decorrência dessas emergências gestacionais, tá? Então, eu selecionei algumas delas aqui para que a gente possa estudar e dentre elas vamos falar aqui da sepse. Gente, a sepse, o que é sepse? A sepse quando uma bactéria, que até então estava no ponto focal do organismo, vamos colocar ali uma pneumonia, a bactéria está ali no trato respiratório, está no pulmão, e uma vez que essa bactéria ela cria resistência no organismo da hospedeira, né, no caso aqui a gestante, ela pode se espalhar através da corrente sanguínea, de modo que ficará muito mais difícil a combatê-la. Então, com esse diagnóstico, nós temos o que? A sepse. E a sepse, quando ela começa a se manter no organismo, ela vai evoluir aquilo que nós estudamos em um outro momento, ao choque séptico. O choque séptico, gente, ele pode levar, obviamente, toda e qualquer pessoa a evoluir ao óbito, ainda mais uma gestante, por conta de todas as alterações metabólicas, né, que ela já sofre, e o feto. Uma vez então que qualquer pessoa chega a esse estágio do choque séptico, significa que a bactéria se espalhou, provavelmente através da corrente sanguínea, liberou as suas toxinas no organismo e desencadeou uma série de respostas. Dentre elas, aquelas que nós já sabemos, o choque séptico. A primeira fase do choque séptico, o cérebro ele percebe, né, a presença da bactéria e faz com que todo o organismo trabalhe a fim para destruir, né? E aí não conseguimos a destruição dessa bactéria, tá? Então, no primeiro momento, aumento da atividade respiratória, aumento dos batimentos cardíacos, todos para tentar destruir essa bactéria, né? O organismo reconhece esse quadro grave, então começa a aumentar a sua atividade de modo muito intenso. Não consegue, faltará. Então, todos os choques, em especial o choque séptico, é quando vai ter uma demanda, uma oferta de oxigênio e sangue insuficiente aos órgãos e tecidos, tanto da mãe quanto para o feto. Então, aqui no caso, nós temos a grande possibilidade da morte materno-fetal, ou seja, tanto a morte da mãe como o feto, porque vai faltar essa perfusão de sangue, ou seja, esse sangue não será devidamente distribuído à mãe e ao feto, e consecutivamente temos essa possibilidade muito intensa. Então, no segundo momento do choque, o sangue de membros superiores e inferiores tentarão irrigar aos órgãos principais, pulmão, coração, cérebro, de modo a faltar sangue nesses membros, nos superiores e nos inferiores. Posteriormente, o que vai acontecer? Havendo essa deficiência aí de sangue e oxigênio nos órgãos e tecidos, órgãos tais como baço, estômago, fígado, pâncreas, perceberão que está faltando sangue e irrigarão o sangue que está presente neles, irrigarão o sangue aos órgãos coração, pulmão, cérebro, de modo a esses órgãos entrarem em falência, de modo a fazer com que esse organismo acabe por faltar sangue e oxigênio necessários ao seu funcionamento. E aí a pessoa evolui ao óbito. Então é uma situação muito complexa, tá? A sepse, no primeiro momento, ela vai anteceder esse choque séptico sofrido pela gestante. E por que a gestante, ela acaba passando por esse tipo de situação? Justamente porque quando a mulher, ela engravida,
uma série de alterações metabólicas acontecem no seu corpo. A anatomia também fica diferente por conta da acomodação do feto, né, em seu organismo, e consecutivamente os outros órgãos eles acabam também sofrendo a alteração dessa mudança, e justamente por conta de todas essas mudanças, né, onde o sistema imunológico pode ficar um pouco debilitado, onde muitas vezes essa mulher já tem um diagnóstico de doenças crônicas, né, que debilitem aí a sua imunidade, podem fazer com que hajam essas complicações, essas situações emergenciais na gravidez, tá? Então, a maioria desses casos, vamos lá, olha só, vamos lá. Do choque séptico, eles podem evoluir através de uma pneumonia. Então, no primeiro momento, a gestante ela tem uma bactéria no pulmão e, como eu expliquei a vocês, através da corrente sanguínea, essa bactéria ela libera suas toxinas, ela se dissemina de modo a causar essa complicação, tá? Então, as fases clínicas do choque séptico, podemos ter a hipotensão. Por que a hipotensão? E nós temos a hipertensão, que é a pressão arterial alta, que significa a força com que o sangue exerce sobre a parede dos vasos sanguíneos. E temos aqui a hipotensão, tudo que começa com hipo é baixo. Significa que a demanda de sangue será insuficiente por conta dessa impossibilidade do organismo trabalhar pela presença dessa bactéria. Débito urinário diminuído, obviamente, uma vez que o volume circulante no organismo não é satisfatório, é um volume baixo, obviamente o débito urinário também será, né, o reflexo desse volume mais baixo, né, dessa diminuição dessa perfusão sanguínea de líquidos que está acontecendo pelo corpo. O estado metabólico quente, por que o estado metabólico será quente, né? Ou seja, por conta da vasodilatação. Então, no primeiro momento, até como um mecanismo de compensação, que eu acho que eu já expliquei a vocês, os vasos se dilatarão numa tentativa de aumentar a perfusão sanguínea. A tentativa essa que provavelmente será frustrada, mas nós teremos um estado metabólico quente, né? Por quê? Quente, por conta dessa dilatação. Então, toda vez que os vasos sanguíneos eles se dilatam, obviamente, está tentando passar mais sangue ali, obviamente a pele pode ficar mais quente, tá? E aí esse paciente pode apresentar calafrios, febre e letargia e confusão mental, tá? A febre até um mecanismo de defesa do organismo mediante a essa perfusão de sangue e oxigênio insatisfatória, e a confusão mental em decorrência dessa má distribuição de sangue, essa má distribuição de oxigênio ao cérebro, e aí a gestante ela passa a apresentar o estado de confusão, tá? Depois esses estados eles vão alternando, e aí depois, uma vez que essa parte compensatória em que o organismo vai trabalhar arduamente, ele já ficará um pouco mais fraco, aí a pele já fica mais fria em decorrência do débito cardíaco diminuído, ou seja, o coração já não terá a resistência, né, para ajudar nesse combate. Então a pele que até então estava quente passa a ficar fria. E aí essa paciente, ela tem uma confusão e perda de consciência, e ela pode evoluir ao coma e, obviamente, ao óbito, tá? Eu deixei aqui para vocês alguns dos sinais que isso pode, dos valores de hipotensão, de temperatura que isso pode combinar. Cuidados de enfermagem, avaliação do nível de consciência. A avaliação do nível de consciência é fundamental, pois através dela nós faremos ali a verificação se essa perfusão de oxigênio, ela de fato está comprometida, obviamente estará, mas no primeiro momento a avaliação do nível de consciência é fundamental, prover ambiente calmo e tranquilo para que assim a gente consiga realizar as nossas atividades de modo mais organizado, mais sistemático, a seguir a todo um protocolo, tá, de ações, tudo certinho. Monitorização contínua de sinais vitais materno-fetal. Nós precisamos saber se esse feto ele ainda tem a sua atividade cardíaca e respiratória, logo precisaremos nos certificar disso e monitorar a gestante de modo contínuo. Acesso venoso calibroso, administração das medicações conforme prescrição médica. Vamos reposição volêmica
para evitarmos a hipotensão, né? Já que o fluxo sanguíneo é baixo, precisamos repor o volume circulante no organismo dessa gestante, para que assim possamos evitar a hipotensão e, consecutivamente, uma insuficiente circulação sanguínea, tá ok? Ventilação mecânica para auxiliar o processo respiratório. Então, nós vamos monitorar a saturação de O2. Se necessário, essa paciente receberá a ventilação mecânica. Aquecer o paciente para evitarmos a hipotermia. Aí, coloquei aqui também sobre a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. A eclâmpsia e a pré-eclâmpsia são complicações graves da gravidez que pode surgir durante a segunda metade da gestação, geralmente após a 20ª semana de gestação. Em algumas mulheres, a eclâmpsia ou pré-eclâmpsia podem surgir somente na semana em que a criança nascerá, tá? Ou depois que ela já tenha nascido. A diferença, a pré-eclâmpsia, ela é uma situação um pouco menos complicada do que a eclâmpsia. A eclâmpsia é o ponto agudo, é o ponto máximo. E a pré-eclâmpsia, ela se caracteriza ali no seu surgimento na 20ª semana, como eu disse, e são alterações significativas na pressão arterial. Muitas dessas mulheres que têm essa alteração, elas já têm um diagnóstico, né? Elas já são hipertensas. Muitas desenvolvem essa condição justamente pelas mudanças orgânicas ocorridas durante a gestação. Então, nós temos essa diferença aqui, tá? A hipertensão crônica é a hipertensão arterial que a paciente já tinha antes de ficar grávida. A hipertensão gestacional é aquela em que aparece somente depois da 20ª semana. E a pré-eclâmpsia é o surgimento da pressão arterial alta após a 20ª semana. E aí temos a proteinúria, que é a saída de proteína na urina, uma urina espumosa, e a síndrome nefrótica, que é uma síndrome renal, tá? E a pré-eclâmpsia, normalmente, ela se cura após o parto. A eclâmpsia, ela é o ponto máximo, assim, né, de toda essa complicação, no qual a pressão ela vai subir de modo muito abrupto, muito intenso, de modo muito rápido, causando convulsões, dificultando a passagem de oxigênio, provocando o descolamento prévio da placenta, tá? De modo a esse feto não receber o oxigênio necessário para as suas funções vitais. E essa mulher, ela pode ter aí a convulsão, crises convulsivas intensas, e isso pode fazer com que ela evolua ao óbito em decorrência dessa má perfusão de oxigênio a nível cerebral. Por conta desse volume tão intenso na eclâmpsia, tá? Que vai acontecer durante a eclâmpsia, então a oferta, a demanda de sangue, a pressão arterial subirá de tal forma com que todo o organismo sinta o impacto desse fluxo intenso, né? De modo a causar aí as crises convulsivas e, por fato, evoluir ali ao coma, de modo a não conseguir ofertar ao feto nutrientes, oxigênio e a perfusão sanguínea adequada. Logo, se faz necessária antecipar o parto, né, se for possível ainda. Mas precisamos lembrar que a prematuridade, ela traz diversas complicações, né? Uma vez que a criança que nasce prematura, ela ficará exposta a problemas respiratórios, a problemas neurológicos, a problemas nutricionais, porque ela nasceu antes do tempo esperado, né? Ela precisava mais tempo em organismo materno para criar uma resistência, para desenvolver as suas funções orgânicas, e isso lhe foi tirado por conta da necessidade de um parto prematuro. Então, essa criança, ela tem muitas probabilidades de desenvolver doenças bacterianas, por conta de um sistema imunológico ainda frágil. Então, nós temos essas duas complicações aqui na eclâmpsia, tanto para a mãe quanto para o feto ou para o recém-nascido. Os fatores de risco: mulheres com idade maior de 40 ou menor de 18, história familiar, assim como acontece nos quadros da hipertensão, cujas mulheres que apresentam no histórico familiar, elas têm maior probabilidade. Gravidez múltipla, gêmeos, trigêmeos, imagina só, se um único feto ele já causa uma série de alterações orgânicas, quem dirá gêmeos, trigêmeos, né? Fará com que todo o organismo precise aumentar a sua atividade de modo muito intenso para suprir as necessidades do bebê. Então, consecutivamente, há uma demanda, há uma perfusão sanguínea muito maior nesse organismo, então a probabilidade
dessa mulher com gêmeos ou trigêmeos de desenvolver a pré-eclâmpsia é maior, porque precisará de maior oferta nutricional à mãe e a essas crianças, a esses fetos. Então, consecutivamente, a perfusão sanguínea terá de ser mais intensa e, consecutivamente, podemos evoluir a estes quadros, tá? Doença renal crônica também, onde o rim ele se faz incapaz aí de fazer um trabalho eficaz no sentido da filtração desse sangue, e aí consecutivamente evoluir a este quadro, tá? Bom, doenças autoimunes, as patologias autoimunes, elas fazem com que a probabilidade dessas patologias acometam mais as mulheres. Por quê? Pessoas com doenças autoimunes, elas se tornam mais vulneráveis a problemas também crônicos, tá? E a primeira gestação. Então, os cuidados, gente, cuidados de enfermagem. Avaliar o nível de consciência, manter o ambiente tranquilo, monitorar essa paciente intensamente, observar quaisquer alterações que ela possa apresentar, acesso venoso para a medicação, se necessário, reposição de volume, reposição de eletrólitos e muita atenção a toda e qualquer alteração. Obviamente também esse feto ele será devidamente monitorado e, se for necessário, obviamente esse parto será induzido prematuro para que assim consigamos isentá-lo do seu risco aí de vida desse bebezinho, desse feto, tá ok? Pessoal, muito obrigada, a gente vai dar continuidade no fórum e eu vou incrementar essa aula com alguns dos meus outros vídeos que possam ter associação aos temas. Muito obrigada!